Muito bem. Então vamos aguardar um pouquinho a audiência entender que a gente está preparado. E já entramos. Já entramos? Entramos ao vivo. Vamos esperar o Carlitos tirar a placa. A hora que o Carlos tirar a placa, espera a audiência chegar. Espera um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente começa. Uns minutinhos. Enquanto isso a gente vai fazendo nosso bate-papo de bastidores. Guardar um pouquinho. Opa. Como é que tá na rádio lá, você? É legal, né, cara? Rádio. Mas o que eu tô mais feliz, cara, é com o jornal. Ah, é perfeito. O jornal nós temos que voltar ainda. Pô, cara, eu tô muito feliz com o jornal. É, temos que voltar com ele também. Ontem me chamaram duas prefeituras. Uma que é para ser oposição a uma situação. E eu tô quase indo, cara. Isso é bom. Então vamos lá, Carlos. Pode. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. E já estamos com o pessoal assistindo. Muito bem. Então tá bom. Então chegou mais uma terça-feira com 1 hora com a voucomprar.net. Agora a gente quer ter esse compromisso semanal com a nosso, né, se comunicar aqui com os nosso público, né? Ter um espaço aqui para a gente ter voz, passar as nossas ideias aqui para o público e ter um momento de descontração também para a gente conversar. Então estamos aqui com o meu produtor, João Furtado, ele Tubarão, apelidado aqui pelo nosso amigo, nosso convidado de hoje, que eu tenho um orgulho de poder trazê-lo, porque até pouco tempo atrás era eu que estava lá na rádio com ele, lá de convidado, e hoje é ele que vem aqui. Valdeci Mota, o cara de bem com a vida, né, Valdeci? Sempre de bem com a vida. É muito bom estar aqui, né? Eu gosto de você, a gente tem história. Nós temos, né? Cada um tem sua história. Cada um tem uma história. Mas as E vim nossas aqui histórias se falar cruzam, histórias, né? E sem compromisso, assim, de abrir o coração. Como a Xuxa, né? Fez domingo. Ah, pois é. Eu assisti, eu sou fã da Xuxa, né? Assistiu o documentário? Não, o documentário não vi ainda. Eu quero ver o documentário quando eu tiver bem zen. Cara, eu preciso vi pagar uns boletos, daí eu fico zen. Paguei boleto, eu fico zen. Pagar boleto é bom, né? Sinal Aí eu quero ver o dinheiro. documentário, mas... Eu vi o documentário. Legal, viu? Porque conta uma história de um jeito diferente, mas só que tu vê o documentário e tu vê aquelas cenas que tu via quando era pequeno e tu lembra do programa. Eu queria Isso mandar isso é legal. um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa. Não, e a história do rapaz, o gurizinho? O gurizinho era gurizinho, ficou semanas fora de casa para encontrar a Xuxa. E o Luciano fez uma surpresa pra Xuxa domingo e levou o cidadão lá, que hoje é um homem, já tem neto, né? E aí foi interessante que a Xuxa perguntou: e qual a tua profissão hoje? Caminhoneiro. Ou seja, hoje eu não pego mais carona. Mas o guri deixou todo mundo preocupado na época, né? E não deram muito, a Xuxa até explicou, porque não deu muito ibope ao tema, ao fato, para que não incentivasse outras crianças a fazerem o mesmo, né? Perfeito. Inclusive no programa a Xuxa perguntou para ele: foi bom você vir assim? Não. Porque eles tinham combinado, ele dizer não. Porque se ele fala, foi maravilhoso, imagina quantas crianças ele ia abandonar os Era a pais. mídia social da época, né? Eu era um, né? Eu era um que abandonaria tudo por causa da Xuxa. Eu gostava mais da Gretchen, eu desde pequenininho já Da era Gretchen. Eu gosto da Gretchen. Legal. E legal falar da Xuxa, porque hoje nós vamos falar, Valdeci, de um tema muito legal, que é conquista de sonhos, né? Sonho. E é sonho, né? E a gente trabalha muito com isso, né? Nossa profissão de corretor de imóvel, né, João? É maravilhoso, porque a gente lida direto com a compra do bem mais caro que a pessoa vai comprar na vida, que é o seu imóvel, né? Dificilmente ela vai ter um imóvel mais barato que o seu avião, né? Geralmente ela vai ter várias propriedades para comprar um avião, né? Verdade. Então o imóvel geralmente é o produto mais caro que a gente compra, a gente trabalha realizando esse sonho. E tu tens uma história muito legal de vida e tu convive todo dia com várias histórias, né? A rádio te proporciona um convívio com tanta gente quanto nós. É muito legal. É muito show, né, Valdeci? É muito legal. O rádio... Para quem não sabe, Transforma a vida da o gente. Valdeci, né, a gente, claro, vai se apresentando aqui, vai falando, mas o Valdeci hoje ele é locutor, ele tem um programa na Rádio Massa FM, onde a gente... Massa está aqui junto da com ele, Grande né? Florianópolis, Da 97.7. 97.7, Rádio Massa, no sábado
de manhã às 7 da manhã. Isso, Às né, 7 da Valdeci? manhã. 7 da manhã, Sabadão Valdeci. show. Sabadão show, Com exatamente. Valdeci mostra de bem com a vida. Ele bem com a vida. Até então, eu estou de férias, eu, o Serginho Dornelles e o resto da equipe, Aham. que nós estávamos no final de tarde, na geral. Na geral, né? Isso. Aí a gente deu um time na geral, Aham. o Serginho Dornelles pegou férias, tá? Ah, o Serginho Dornelles Foi está pra América do passeando Sul. lá pro Chile, né? Tá fazendo Ah, não. uma volta, um Não, abraço volta muito. pro Serginho, nosso companheiro, tava lá, cheio de Viajando, perrengue viajando. lá, mas tá indo, tá Aí, tocando. e o Serginho tá viajando, é sonho também. É sonho também, é O verdade. Serginho, isso é verdade. ele fez adesivos, um desenho. Comprei. Então, R$5 custa o adesivo. A nossa agência de publicidade, foi atrás de um patrocinador. O cliente patrocinou o adesivo, pagou todos os adesivos. Ele queria fazer cota de adesivos. Aham. Falei, não. Quanto custa X adesivo? Tanto, tá aqui. Arrumamos o patrocínio, aí ele vai sem mala e sem cuia, tá? Lá na popular dito assim. Exatamente. Onde ele para na cidade, ele vende o adesivo, a R$5 cada adesivo, a média, para as pessoas ajudarem ele na gasolina, na comida. Muito Tá? bem. Porque ele é Não, bem- tá rodando, tá aí no Instagram. Não, Serginho, ele o posta Serginho lá. é top, ele não tem esses luxos. O luxo para ele, como ele diz, o céu é meu teto, a terra é meu chão, é meu, né? E a natureza é minha mãe. É. Fala assim. É muito legal, né? E, Rony, se tu me permite, Claro. que eu acho que a nossa amizade aqui é um pouquinho longa, né, Valdeci? É Já verdade. vai seus 25, 26 anos. 26 anos. 26 anos. 26 anos. É. 26 anos. A virada do Valdeci na publicidade veio lá dentro do nosso escritório, né, Valdeci? É tutorial. O Valdeci, para quem Nosso não escritório, sabe, e para quem não sabe, qual é o escritório? Da onde que ele Foi na época Jotas Empreendimentos, da a maior Jotas loteadora que eu já Empreendimentos. conheci. a Jotas Empreendimentos, que eu tive a honra e o prazer de trabalhar lá durante anos, né? Que é a empresa da minha família, dos meus tios e do meu avô. Na época meu pai era um dos sócios também. E o Valdeci vendia anúncio de linha do Diário Catarinense. Ah, A maioria dessa gurizada de hoje nem sabe o que é isso, não, Valdeci. anunciar em jornal Na verdade, hoje é raríssimo, né, na verdade eu meu? comecei no Jornal Estado. Jornal Estado. Não, na verdade foi o seguinte, eu dei um migué da seguinte forma. Vou contar pra... Posso contar? Pode, Dá tempo? por é favor, pra nós isso, estamos hoje aqui é pra Bem te rapidinho, ouvir. bem rapidinho. Quando eu voltei, Ah, tempo. Quando eu Hoje voltei- o tempo é teu. que eu sou natural de Lages. Família Mota de Lages, né? Campo Belo, família Mota. E os Pires, pessoal bravo, lá de Lages. E não esquece que os furtados são lagianos. Mas são frouxos. Fala isso pro Dr. João. Mas ele é pura cepa, tem 90 anos. Ah, então, pois é. Aquele ali eu tiro o chapéu e boto tapete. Então. Agora, teu pai, teus irmãos furtados, teus tios lá, tudo frouxo. Agora, o teu avô não me meto. Teu avô, né, não me meto. Depois eu vou contar uma história, algo assim que... Pô, o cara tem 90 anos, significa que o cara é taura. O cara é pura cepa pra viver 90 anos. Não é viver, né? Viver com a lucidez que ele Trabalhando. tem, com a força Tá que de ele volta, tem trabalhando, trabalhando. né? Trabalha, né? Então, assim, ó, lá em Lages, eu quando era gurizão lá, que a minha primeira profissão em Lages foi pedir nas casas. Que eu chamo isso de profissão, tá? Sim. O melhor vendedor é aquele que chega todo esgualepado, catingando uma barbaridade. Bate na frente de uma casa e convence a pessoa a abrir a porta ou a janela. E o pior, convence a pessoa a vir até o portão ou a porteira e você dá o discurso. Olha aqui, madame. Eu tinha o discurso. Só que nessa lida eu descobri, porque a gente era... que na época a gurizada era fogo, né? Piazada. Andava tudo em bando, né? Sim. Só que era confusão. Quando todo mundo batia na mesma casa, era rolo. Então o que eu combinei? Já organizei, já era um gestor. Falei, rapaziada, ó, vocês ficam brincando aí, gurizada. Fico brincando. Tudo que eu catar vai vir pro monte. Aham. E nós dividimos no final do dia. Fechou? Fechou. E quem não aceitava já levava na orelha, né? Sim. Já levava na orelha, quem não Já aceitava. botava a ordem na casa. Já tinha que arrumar um negócio. Aí era assim, então eu chegava, batia a palma e tal. E teve um dia, foi muito interessante, que teve a virada. Nesse dia teve a virada da minha vida. Lá no bairro Popular, eu parado assim, com um carrinho, que eu puxava o carrinho de roda de madeira, assim, na gatinha assim, eu puxando. Eu sentei no braço do carrinho e fiquei olhando pro chão. Sem perspectiva, sem 8, 9 anos de idade. O que vai ser da minha vida? E eu vi uma carreirinha de formiga. E as formigas estavam com farelo de pão carregando.
Eu botei a mão assim e as formigas começaram a ir pro meu caminho, assim, pelo meu bom, né? Eu olhei assim, cara, sentado na mão do carrinho e falei, ô Deus, se até a formiga tem para comer, e eu tô aqui pedindo. Aí veio uma mensagem na minha mente, assim, veio uma luz, assim, uma inspiração. Falou para mim assim, ó, bata só nas casas grandes. Não bata em casa pequena. Aí eu pensei assim, não vou dizer pobre e rico, vou dizer casa grande, tá? Que reunião, brincadeira aqui entre nós, né? Diz que reunião de pobre não dá pro cafezinho, né? Eu sentia isso na pele, sabe? Mas é brincadeira, é só questão de comédia. E depois daquele dia, rapaz, eu olhando as formigas ali, eu resolvi fazer isso, sabe? E melhor, escolhi com quem eu andava. Os piazinhos ali, os guri que andavam comigo, eu comecei a andar com os... Eu dividi já assim, ó. Quem realmente não falava palavrão, quem não queria briga, quem não queria confusão, quem não queria mexer na coisa dos outros. Eu montei um grupo diferente de piazada lá em Laje para pedir. Montou uma comunidade. Porque tem uma os pin de chão, nós tanto, cara. Eu tenho uma para contar, a outra. Eu pedia no Pegorini, do seu Jaime. Eu tava no dia que o seu Jaime te reencontrou. Aqui. Sim, no dia da inauguração, eu e teu pai choramos. Eu fui o locutor da inauguração do Pegorini aqui. Legal. E quando eu falei no palco, o senhor já me disse, pai, esse cara aí, quem é esse cara? É o pai do mano, contou. Não, esse é o Valdeci Moda de Lages. Pô, esse é o Cabeça, cara. Me chamava de Cabeça. Então, o que eu fiz em Lages? No Pegorini, eu chegava bem cedo no Pegorini e começava a limpar atrás do Pegorini. Deixava bem bonitinho, limpadinho e tal, ajeitadinho. E o senhor já me sempre passava e via aquilo. Em troca, eu sempre tinha a minha comidinha reservada. Sim. No jornal, papel jornal, tudo misturado. Passou um dia, passou outro dia, passou meses, até que eu tive coragem, fui na sala do seu Jaime e falei, o senhor, tudo bem com o senhor? Sim, fala a cabeça. Sabe o que é? Eles me dão uma comida toda misturada, é beterraba, é palito, é resto de gordura, com banha. Aí o Jaime falou assim, cabeça, tá bem enjoadinho, né cabeça? Pois é, mas daí não dá, porque eu tenho uns irmãozinhos em casa que são chatos e não comem, ficam com fome. Aí ele chamou a cozinheira e falou, a partir de hoje, eu não quero mais nada de resto pro cabeça. E não quero nada misturado. Eu pegava das panelas, cara. Legal. Da noite pro dia, eu virei cliente do Pegorini VIP. Antes de qualquer um comer, quem comia era o Cabeça. Era o Cabeça. Não é legal essa história? Não, top. E daquela noite, lá na inauguração do Pegorini, o doutor João, o teu pai, João, falou, né? Esse é o modo. Aí o senhor Jaime veio e chorou. O teu pai é testemunha. O senhor Jaime chorou, agarrado em mim. E desde então, eu nunca paguei no Pegorini. Legal. Tinha uma mesa redonda no Pegorini, onde o Rodoviária. saudoso Figueiredo E o saudoso GG. sentavam, eu sentava na mesma mesa. Quando eles não estavam ali, eu vinha e sentava. E sempre vinha um pudim, na lua, o senhor já mandava vir um pudim pra mim. Eles estampavam, tiravam a tampa assim, que escorria aquele melado do pudim. Ei, coisa boa. E eu sempre fui VIP do Pegorini. O Pegorini é top, né? O Pegorini foi um espetáculo. Né? Lá em Lages em Lages tá firme ainda, né? Tá firme, né? Não. Infelizmente, após o passamento do nosso querido Jaime, que o nome dele nunca foi Jaime Pegorini. Não é Jaime? Não, o nome verdadeiro dele era Liris Anella, pra quem não sabe. Meu Deus. Revelações. Depois do passamento do seu Jaime, infelizmente foi vendido o hotel de Lages. Aqui também acabaram fechando a casa e os meninos, o Alessandro e o Giovanni, cada um seguiu seu rumo. O Giovanni está em Lages na parte de alimentação, ele está com uma lancheria, tá super bem, e o Alessandro está com representação aqui em Florianópolis. O Pegorini foi uma história muito bonita. E a aí... história, sabe que a história do Pegorini, se tu me permite, já que estamos claro. contando causos, o meu pai, João Bittencourt Furtado, era representante comercial da Lumisul, ele vendia camisas, isso na década de 80. E a região dele era Planalto e Oeste, e ele se hospedava no Pegorini Lages. No hotel Pegorini Lages. Ali, o Pegorini veio pra cá no meados dos anos 90, se não me engano. Foi, 90. Não, 90, início dos anos 90, 92, 93. E o pai era secretário da Indústria, Comércio e Turismo do governo Gervásio, governo tampão de 2 anos. E o pai dizia que São José não tinha um bom restaurante. Então o primeiro a ser convidado para vir, para montar o restaurante,
foi o gringo da churrascaria do gringo de Erval do Oeste. Oh, sim. Sim. Do posto gringo ali. Isso, porque o gringo é primo da minha mãe. Quando eu era representante lá, eu parava sempre no gringo. O gringo lá. é primo da minha mãe. O gringo ficou com de vinho. Daí o pai foi para a segunda melhor churrascaria. As duas se equivaliam, mas é porque lá tinha questão familiar. Mas foi para outra melhor churrascaria que ele conhecia no estado de Santa Catarina, que era o Pegorim de Lages. E tem uma outra história vinculada a essa muito engraçada, porque o terreno onde ele estava era da família Lom, dos irmãos de Imperatriz. E o JB, o João Batista Lom, um dia está passando por aqui, eles estão construindo o galpão. E liga para os irmãos, invadiram o nosso terreno! Invadiram o nosso terreno! Estão construindo aqui em cima! O pai tinha convidado eles para vir, tinha conversado com o Tiago e com o Marco, se não me engano, acertaram um aluguel e na semana seguinte começaram a obra. E a família Lono, todos não sabiam ainda? Nem todos sabiam ainda. Legal, cara. É história. É história. Isso é sonho, já que o papo é sonho. É sonho, exatamente. Não, porque a gente acompanha a vida de muita gente, né? A gente acompanha. Eu queria que hoje estivesse aqui conosco a nossa cliente, mandar um abraço para ela, Dejane. Cliente 001 veio na nossa inauguração aqui. Muito legal. Você conheceu a Dejane? Conheci. Você esteve aqui no final do dia. Mas ela hoje ela tá numa função forte de trabalho aí, tá batalhando pelo sonho dela, né? Ela comprou o apartamento dela. E ela passou agora no concurso público, então assim, está realizando o sonho dela, está pagando o apartamento naquela batalha do dia a dia, trabalhando bastante. Então, um abraço para você, Dejane, obrigado pela confiança na gente, sempre elogia a gente, sempre está aí. Talvez até esteja vendo a gente aí no Instagram aí, então dá um abração para ela. Mas é legal isso, porque... A história é muito legal. E eu, nas minhas palestras, Rony, e Joãozinho sabe disso, Já assisti algumas. Eu dou uma palestra desde 84. 84, em setembro de 80, dia 26 de setembro de 84, eu comecei a dar essa palestra. Eu dou ela até hoje. É a mesma palestra. É a mesma. É algo parecido que tu fez com a gente na Ciri lá? Né? Aquilo ali, sabe? Quando eu era gerente da Ciri, o Valdeci esteve conosco lá, foi muito legal. Mexe com a equipe, mexe com mexer com a equipe, é falar a linguagem que os deuses entendam. Porque eu acredito que cada ser é um deus. Porque eu acredito, particularmente falando, que o que o homem é, Deus já foi. E o que Deus é, o homem poderá ser. Então nós somos esse sistema, né? Dentro dessa coisa gigante chamada planeta, que tudo para mim é sinergia. Sabe? Concordo contigo. A gente tem, eu gosto muito disso aí. Parece que você olha a pessoa, tu já conhece a pessoa há tempo. Realmente você conhece. Só que você não lembra. E aí, quando as coisas começam a se encaixar, e falando de sonhos e acontecimentos, né? E tu ter teu imóvel, ter teu espaço, teu metro quadrado, né? É muito legal, sabe? Eu passei por isso, né? Que quando eu casei em 89... Como é que foi teu primeiro imóvel? Conta aí pra nós. Não, o primeiro imóvel aqui, né? Não vale. Aí em 86 para 87 eu conheci a família dele, né? O Toninho Pagani é culpado. O Toninho Pagani hoje é o secretário de Habitação da Palhoça. Isso. Toninho Pagani. Toninho Pagani era secretário de Indústria e Comércio. 96, não 86. 96 para 97. Você falou 86, né? Não é tão velho assim. Não, 96 para 97. Aí o Toninho Pagani era secretário lá, daí em 97 conheci, me aproximei mais do Toninho. O Toninho gostava muito de mim. O Toninho falou, cara, eu vejo você esforçado em ler anúncio e tal. Vai sair um loteamento aqui, uma cidade e tal. Que vai chamar o nome da minha família. Ele não entrou em detalhes. Procure esse cara aqui, ó. Deve ter um cartão branco escrito Jotas assim e tal. José Bittencourt Furtado e João Furtado. Os caras são dois irmãos. O João é o cara mais operacional e o Zeca é que vai liberar as verbas para publicidade. Vai falar com ele. Aí eu fui. Eu cheguei lá e falei, não, mas na verdade, seu Zeca, eu queria conversar com o senhor para o senhor dar uma entrevista num programa. Eu tinha um programa de rádio, à tarde, naquela época já. E aí ele foi lá na rádio da entrevista, amarelou, falou, cara, eu não tenho muito assunto não, deixa para outro dia, é cedo para falar, mas eu gostei de ti, passa semana que vem lá no escritório. Aí eu fui, cheguei lá, ele me vendeu o loteamento Pagani. Pagani vai ser assim, 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 nós vamos procurar uma agência de publicidade. Tenho aqui, cara. Eu nem sabia que era agência de publicidade. Eu não sabia o que era agência de publicidade. Eu era locutor da rádio e entendi de comunicação, que é comunicar, né? Mas a parte técnica, assim, né? Aí eu disse, não te preocupa,
arrumasse a agência que tu procurava. E aí, a Jotas passou a ser o segundo cliente meu. Primeiro foi o Shopping Camelão. Ah, sim. E depois foi a Jotas. Clientes que virou a minha chave em todo sentido. Conhecimento e a minha mudança de vida. O Zeca, enquanto estava acontecendo o Pagani, eles estavam vendendo Lisboa. O primeiro loteamento popular de São José. O Lisboa, lá em Forquilhas. Perfeito. Que hoje tem Lisboa 1, Lisboa 2 e recentemente a Jotas entregou o Lisboa 3. No Lisboa 1, tinha uma mulher muito querida, assistente social, que era ela que, quando os caras não podiam comprar, ou não podiam pagar, ela chamava o cliente e fazia algumas perguntas. Por que o senhor não paga? O que o senhor está precisando? O senhor tem comida? O senhor tem emprego? E essa pessoa arrumava emprego, essa pessoa arrumava tudo, que é a mãe dele, Que é a mãe dele. Que hoje é secretária, né? Aí a Rita me chamou e disse, Valdeci, tu tem casa para morar? Eu morava na garagem da minha sogra. Eu disse, tenho, moro bem, moro na Forquilhas, eu moro lá junto com a minha sogra. Daí ela disse, mas tu tem um terreno teu? Eu falei, não. Ó, Anderson Abanais. Chamou o Anderson, que era um corretor deles. Anderson, arruma um terreno lá no Lisboa pro Valdeci Mota. Tá, e quanto tem para dar de entrada? Eu falei, sim, não tem que dar entrada, esse troço aí. Resumindo, chuva, era 10 horas da noite, ele me levou lá no Lisboa e disse, ó, essa esquina aqui tá para vender, quanto é? Tanto. É minha, quanto é que paga? Não, é tu e a Rita, só vendo. Aí no dia eu fui lá, só Rita, comprei o terreno assim, já sei comprar, assim, né? Daí ela falou assim, meu filho, tu vai pagar assim, ó, cada trabalho, cada serviço que tu fizer para nós, tu faz um folder, o que é folder? Panfleto, panfleto, tá. Faz um panfleto e a gente desconta. Tu faz uma plaquinha, nós descontamos. Tu faz não sei o que, nós descontamos. Eu paguei o terreno assim, cara. Que legal. Então, e tu vê a diferença do que é, né? Como evoluiu essa questão dos imóveis e como, assim, hoje a compra é diferente, né, cara? Naquela época, assim, era... Eu não sei se é diferente, sabe? Mas hoje é muito... Há uma certa distância, né? Assim, eu acho que o que aconteceu... Mudou muito o perfil de como comprar. Assim, ó, o Valdeci acompanhou os dois maiores sucessos imobiliários da Grande Florianópolis, na minha opinião, que foi... Pagani 1, Lisboa 1. Não, foi Lisboa 1 e Madrid. Madrid. Tu fosse a nossa agência da época, assim. Assim, ó. Olha que legal, né? A gente transmitir para o público a história de como aconteceram as coisas aqui na Grande Florianópolis. Lisboa 1 foi uma ideia do meu pai. Que chamavam ele de louco, porque assim, ó, fazer um lote de 200 metros quadrados lá é fim do mundo de Forquilhas, porque era o fim do mundo. Asfaltado, tá louco, vai quebrar. Doido. Foi vendido em 5 meses, 1.284 lotes. Desculpa, o Lisboa 1 é 1.284 lotes, se a minha memória não está me traindo. Passamos para o Madrid. Né? O Madrid... Que daí não é da Jotas Empreendimento. Mas aí não tinha o Pagani, né? Já tinha. O Pagani foi uma vez um pouco mais difícil. Até por uma situação. O Pagani 2 foi... saiu que nem água. Vendeu que nem água. Mas o Madrid, que daí houve a cisão, né? Meu pai saiu da empresa, se associou com outro grupo. Nós fizemos o Madrid. O Madrid nós vendemos... 517 lotes em 18 dias de venda. Em 18 dias de venda. Eu passei 72 horas trancado no escritório fazendo os contratos. A base de Guaraná e café. Mas eu acho que o que mudou hoje é a relação. A relação, né? Da empresa, corretor e comprador. Tu tivesse a oportunidade de ver... tu não, desculpa, quem estava me acompanhando era um abraço pro nosso amigo Gustavo Fagundes, que está devendo a presença aqui. O Fagundes. Estou cobrando ao vivo, Gustavo. Mas você passou São Paulo, nós tivemos o primeiro morador do Madrid, foi o pai do Giovanni Lemoni, o seu Valdomiro Lemoni. Ele puxou 600 metros de mangueira de água para poder morar. Que não estava pronto o loteamento, mas ele precisava morar. E 300 metros de tensão, de luz. E assim, ele ligava de noite, de dia ele desligava. De dia ele desligava, que era rabicho. E hoje o filho dele está construindo um Lisboa 3, o Giovanni, que fui eu que vendi também o lote dele. Que legal. Então assim,
tu tinhas uma relação mais próxima, humana, né? não, era mais humana. Hoje se mecanizou muito. Lógico, é um sucesso de vendas. A Lumes, que é a nossa parceira Costa Sul, quando lançam o Novo Horizonte, tem em 3 horas 200 lotes. Só que é um negócio frio, é um negócio que parece bolsa de valores. Esse é meu! Esse é meu! É diferente, é diferente. Aquela época nós tínhamos aquela coisa, botar a pessoa dentro do carro. Rony, a gente vendia terreno com pedra. O Madrid tinha a avenida rasgada e as quadras marcadas. A gente pegava uma pedra e jogava. Viu onde caiu a pedra? É mais ou menos ali o seu lote. E a pessoa comprava. E a pessoa comprava. Sim, claro, Então assim, só que tu tinhas uma relação mais íntima entre o corretor, o comprador e a empresa. E a empresa, né? Participava mais da vida do cliente. Hoje é um negócio muito frio, é documento pra lá, documento pra cá, manda boleto, não pagou, executa. Muito, né? Mas hoje é o seguinte, ó, né? Nas palestras que eu dou por aí, a gente fala muito sobre isso. O corretor que tem mais sucesso é o corretor que mais se comunica com o seu cliente. Isso é muito importante. Ele usa todas as ferramentas para se comunicar, beleza? Mas mesmo assim, tem uma comunicação que é datas importantes para o cliente dele. O data do casamento dele, a data do primeiro filho, a data do aniversário. São datas assim que isso é trazer a pessoa perto de ti. E a pessoa percebe que você está sendo natural, nada de comercial por trás. Então tem muita gente hoje vendendo sonhos, realizando sonhos, né? Concretizando sonhos, com o mesmo método daquela nossa época, aproveitando as ferramentas para viabilizar isso. Exatamente. E assim, né? É importante assim, a maturidade de venda vem trazer isso, sim, né? Sim, claro que quando tu fala ali que quando é natural a coisa, isso vai muito da pessoa, né, Valdir? A pessoa que gosta de gente, que gosta de relacionamento, ela faz isso realmente de uma forma natural, porque ela se preocupa com o próximo, ela está muito mais próximo do cliente, e a gente vê os maiores sucessos de venda. Eu vejo, a gente falou do Gustavo agora, eu vejo ele no... Cara, ele conversa 3 minutos com o cliente. Aí esse dia, a gente tem o colega ali, o Marcos, ali, que tem uma área venda conosco ali em Biguaçu. Foi um final de semana, daqui a pouco, outro final de semana, ele já estava andando a cavalo, daqui a pouco já está lá e eu assim, mas é o Marcos, nosso cliente, e já foi andar a cavalo, cara, e tá lá, já são amigos. Assim, o Gustavo, ele tem uma naturalidade para fazer amizade que eu acho impressionante. E isso é natural da pessoa, é lindo isso, é um negócio muito legal. São espíritos, né, ou atitudes nobres. É muito legal isso. Isso era muito comum entre os lords, entre a burguesia que vivia nas antigas, né? Porque é interessante o papel da burguesia nas antigas, né? Por que surgiu a burguesia? O burguês não podia chegar até os nobres. Tinha os burgos, né? Os burgos ali que é ali, né? Porque os nobres eram os reis, né? Era um sangue azul, né? Os burgueses são os caras que, através do seu trabalho, do relacionamento, conquistaram espaço. Só que não podiam sentar ainda junto com os outros, porque eles eram burgueses, não nobres. Só que hoje a gente consegue administrar a burguesia. O que é a burguesia para nós hoje? Bom, tu anda bem vestido, tu poder se comunicar bem, não estou falando de grife, estou falando... Hoje tu é chamado de playboyzinho, de burguês, quando as pessoas te veem com o cabelo ajeitadinho, quando você vê naquele padrão, né, que foge um pouco do... Como diz o Flávio Miguel, os bocaiúvers. É muito legal, cara. Eu sempre brinco, né, nas minhas palestras, que eu digo que eu nasci para ser rei. Mas daí quando eu fui aprendendo e descobri que ser amigo do rei é melhor, eu quero ser amigo do rei. É muito legal, não? A gente vai fazer o que tem. O seu Furtado ali, que eu tive o prazer de conhecê-lo há pouco tempo, mas a gente acompanha. Pai ou vô? O pai. No mesmo dia eu conheci o pai e o vô juntos, né? Mas o pai eu sempre ouvi falar deles e tal, mas não tive o contato, né? Agora com o João eu estou tendo e nós participamos ali e a visão do seu João para empreendimento é muito legal, porque agora nós estamos para lançar ali em Ilhota, ali, o Vale Encantado, né, que é mais um empreendimento da família deles ali, e a visão deles ali, estamos só esperando detalhe burocrático, mas a visão deles para o empreendimento é sempre um passo à frente, né? Aquele negócio de chamar de louco não vai dar certo, mas tu vai na propriedade, tu já viu que nasceu com sucesso, porque é lindo o local, é um troço fantástico. Os pioneiros, né, lá nos primórdios dos tempos, o João seria um visionário. Exatamente. Palavras que aqueles caras diriam o teu pai, o seu João Furtado, que é uma pessoa que eu tenho paixão, que eu amo.
Visionário. É a palavra. Cada vez que eu sento. Ontem ele foi no médico, à tarde já me ligou. Me falando como é que foi a consulta, tal. Eu falo pra ele sempre, de bem com a vida, vai lá, meu visionário. Eu tô com o João, tô rico. Eu fico rico em 2 toques quando eu tô sentado com o João. É o João e o Hamilton, dono do Camelão. Que é outra figura. É outro fantástica. visionário, né? Tem que trazer o Hamilton aqui. Tem que trazer o Hamilton. Só que tem que trazer um violão daí. Ah, é? Bom violão. Bom violão. Então, essas pessoas, né, que a gente precisa se aproximar para que nós possamos ter oportunidade de proporcionar a outras pessoas que não têm contato com esse tipo de assunto, com esse tipo de sonhos, com esse tipo de bagagem, para conectar pessoas. Exatamente, é isso aí, a gente Isso, quer ter assim, isso, né? Esse é o propósito. Não por ser minha família, tanto meu avô quanto meu pai, Tá até chato nosso papo, né? mas assim, da tua família. mas se tu pegar uma característica muito forte desses empresários, vamos deixar de lado a minha família, mas vamos lá. Hamilton do Camelão, que a gente citou aqui, o Gervásio, que além de político foi um grande empresário, seu Figueiredo, dono do shopping Via Catarina, o Zé Nitro, dono da Casas d'Água. A gente pode pegar Mafiso, dono da concessionária de Seu carros, Dimas, que é seu Dimas, deixou. assim, né? Se tu vê uma coisa que todos eles tinham em comum, eles respeitavam o ser humano, eles conversavam do pobre ao rico. Eles não olhavam pro tamanho da carteira, eles olhavam para a mão ou não. Bom que eu falo de olhar nos olhos. É. Era pegar a mão e olhar nos bagos dos olhos. Assim, ó, eu comecei a andar nesse meio muito cedo. Eu comecei com 12, 13, 14 anos, eu já estava no meio do rolo. Nasceu no meio fio do loteamento. É mais ou menos. Não, na verdade o primeiro empreendimento que eu acompanhei foi o primeiro empreendimento da Jotas, como Jotas, que até então era Jovi, a empresa da família do meu avô. Boas Mansões. Bosta das Mansões, loteamento Saulo Ramos, Não, loteamento Taguaçu, Flor de Nápoles. Eu passei sábado lá, o Ípica lá, O condomínio Ípico Ípica, Campestre para. é o primeiro empreendimento como Jotas. Como Jota. Como Jotas. Fica hipotecas ali. Isso. O condomínio Ípico Campestre. Eu tinha 6 anos quando foi feito aquilo lá. Aquilo é um empreendimento. Que era uma chácara do meu avô, que foi uma ideia do meu avô junto com meu pai de fazer misturar. Porque existia uma paixão por cavalos, ou tu estava no CTG ou não tinha outro local. Então fazer um centro hípico com um condomínio de lotes. Então tu comprava um lote e tinha uma baia. Legal. Só que com uma coisa super, pra época era moderníssimo. Foi a primeira piscina para cavalo da Grande Florianópolis. Olha só. Nem a hípica, nem o centro de Florianópolis tinha. Tem uma piscina para cavalo lá até hoje. Então Que foi legal. quando... Eu te falei que a família era visionária? Então assim, eu comecei a conviver com essas pessoas muito cedo. E uma característica assim, ó. Outra coisa, eles tratam os jovens com respeito. Eles chamam o jovem, se o jovem quiser aprender com eles, eles estão dispostos a ensinar. Isso é muito legal. O seu Figueiredo, daquele jeito dele, tu és um idiota! Em português, né? Tu és um imbecil! Não fale bobagem! Mas era um jeito, por incrível que pareça, era um jeito carinhoso dele. Quando ele estava te chamando de idiota, de imbecil, é porque ele gostava de ti. Porque senão ele não te dava bola. Nem chamava. Ele investia. Não, ele não dava bola. Ele simplesmente... Eu chegava nas campanhas de publicidade do Pagani, com a planilha de custo da mídia e de produção. Seu Figueiredo, antes da reunião, que nós tínhamos reunião toda terça-feira, 8 da manhã, lá no Pagani. Então, antes da reunião... se atrasar. Podia atrasar um minuto. Antes da reunião, porque na época não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Sim. Ô, seu Figueiredo, vem cá. Ele me chamava de bispo. Fala, meu bispo. Ô, seu Figueiredo, vou apresentar isso aqui na reunião. Tá, o que é isso? Não, que nós estamos sem mídia de TV e nós precisamos de mídia para dar uma bombardeada e tal. Tem que ter mídia, publicidade, propaganda. Tá, ele olhava, ele ia direto no número. Ele não queria saber o que estava aqui, se era 1, 2, 3 comerciais, nada. Ele ia direto no número final. Vamos supor, 1 milhão de mídia. Sim. Ele olhava 1 milhão. Porque ele sabe quanto custa cada lote. Ele falava assim, bispo, quantos lotes vamos vender com esses aqui? Eu dizia, tanto. Fechou, então tá fechado. Perfeito, já tinha o número na cabeça. Ou seja, tudo que faz já tem que virar. E aí se não vendesse, tá? É. Ainda bem que nunca aconteceu. Todas as campanhas deram certo, né? Porque ele olhava o número final, total lá, né? Total. Bom, 1 milhão de reais. Quantos lotes vamos vender, seu Figueiredo? Se nós obedecer essa mídia, vamos vender X lotes. Tá fechado. Eu já chegava na reunião, fechado. Sim, perfeito.
Uma outra coisa que... Tudo que você investe tem que ter o valor de volta ali, e isso tem que ser muito claro. Né? Só que é Então, difícil hoje, as pessoas perdem muito tempo assim, Rony, ó. Quanto é? É R$1. Ai, R$1, né? Então, se tu não tem R$1 para investir, e se você não acredita, nem ocupa meu tempo, que cada 30 segundos meu custa R$80. 30 segundos meu custa R$80. É o valor meu quando eu estou no programa na rádio. Sim. Você quer anunciar na minha rádio, no meu horário, 30 segundos é R$80. Então, esse é o preço de eu estar aqui contigo. Cada 30 segundos é R$80. Tá dizendo como tá caro hoje à noite? Pois é, hoje à noite meu sócio já passou mal atrás da câmera lá. E assim, Mas isso dá valor mesmo, né? Porque e o que tu falou é acreditar no negócio. A gente precisa estar investindo, a marca, a gente sempre está aí e é isso aí, tem que botar dinheiro. Rony, assim, ó, para ter uma ideia das loucuras que o Valdeci compra as nossas loucuras juntos. Uhum. Quando eu tive minha imobiliária, há anos atrás... conta isso aí. Um dia eu cheguei assim, Valdeci, eu quero fazer um feirão na minha imobiliária. Lá na Lá na Forquilinha. Mano, mas tem para gastar. Eu não tenho. Para investir, você vai falar investir. Qual é o investimento? Assim, ó, valor de hoje, 15, 20 mil reais, mas no fiado. Não era mais. Foram 8 mil na época. Então bota aqui, vai, 25 mil. Né? Era um final de semana só. Era um final de semana. Eu sei que assim, esse aqui comprou a ideia, vamos jogar boleto para 15, 30, 45, que dá para jogar para frente. Arrumamos os meninos da igreja para fazer panfletagem. Bora. Igreja Mormon. Vendemos 28 apartamentos no fim de semana. A meta era 20. E não tinha grandes lançamentos. Sim. Na época. Tá na época. Isso foi em 2009, 2010. 2010. Não, 2010, 2011. 2010, 2011. Foi ali o lançamento ali da... A Mai estava lançando, aí tinha... mas era muito difícil entrar. Na época eu tinha rompido com o Leandro, então eu estava sem mercadoria. Porque assim, ó, a nossa agência, que é a Origem de Comunicação, agência de publicidade, eu me especializei em 2 segmentos. Um era lotes. O Zeca das Jotas e o pai dele, o seu João, e mais o doutor João, e eles, Juarez, tudo mais, o Maninho, eles me ensinaram como vender lote, aonde anunciar, para quem anunciar, como fazer. Eu aprendi. E quando veio o Minha Casa Minha Vida, eu fui a primeira agência a comprar a ideia. Porque se eu vendia lote, terreno, no meio daquelas pedras, no meio daquela loucuragem toda, vender um apartamento com... tudo bonitinho. Nosso loteamento nunca teve maquete. O Pagani teve só. Mas o resto não teve, nós vendemos tudo. Entendeu? Aí eu fui vender com a Vita, o nome Vita. Foi nós que desenvolvemos o nome, a logomarca, o conceito e tudo mais. E foi os primeiros que acreditaram, o Leandro acreditou no Minha Casa Minha Vida. Nós vendemos, tu não tem noção, no final de semana, 280 apartamentos Minha Casa Minha Vida. Acredito. Não, eu acredito porque na época eu trabalhava na L. Fernando quando eu comecei a corretagem, o Leandro ficava 50 metros antes da gente. E o cliente não chegava lá, era uma desgraça, porque aí a gente, putz, da cara que tava lá no... Pô, o cara não chega aqui, o Leandro tava lá, era rádio, era... Não, eu usava. Era tu, era eu, vergonha. Era eu usava, porque eu gosto muito de política, eu amo política, e eu cresci nas ruas e ouvindo as pessoas, então se é uma coisa que eu entendo um pouquinho, é de marketing de guerrilha, sabe, é guerra, né? Então eu compro a camisa. Sim. A gente teve a nossa experiência em Biguaçu. Exatamente. Todo mundo enlouqueceu lá, né? Band FM, na época, estava lá junto com a gente. Nós fizemos mexendo na TV, no jornal, paramos o jornal. Essas loucuras assim. Legal. Então assim, ó, e quando as pessoas acreditam e têm o respaldo e acreditam no investimento, a coisa acontece. Porque muitas vezes o cliente chega até nós para comprar um imóvel, mas ele está negativado. Não venha, né? Se tá negativado, aproveita essa onda agora que tá aí, deixa zerinho, bonitinho. Não, mas o importante, você sabe que assim, o não venha vem, porque assim, ó, quem tá devendo, às vezes não sabe, tá? Às vezes não sabe. É raro, tá? Pergunta pra minha sogra se ela não sabe que tá devendo. Ela até sabe, mas assim, às vezes não sabe. E assim, mas às vezes sabe o que é pior que ele não sabe? Como regularizar. É verdade. E aí a gente orienta. Entendeu? Quantas pessoas, olha, eu já atendi só num ano de MRV que eu tive lá,
eu enviei 581 processos completos, estava lá no relatório, 581 processos. Bastante, né? Cara, dentro desse ano teve gente que levou 1 ano para regularizar, mas eu fiquei lá, 1 ano, orienta, paga, mas quando eu falo não parcela, venha, é para não se decepcionar. Venha, mas não venha com muita sede, com muito, sabe? Venha sabendo da situação ou... sim, eu tenho um filho, claro. eu tenho um filho que quer comprar porque quer comprar. Sim. Pode vir aqui, não vou comprar. Aí eu disse pra ele assim, cara, como é que Não, tu vai... se ele vai comprar, ele vou comprar ponto É, net, né? eu disse pra ele, como é que tu vai comprar, cara? Pô, porque pede um contra-cheque, um exemplo. Sim. Dá um exemplo aqui, um contra-cheque. Aham. Não tem. Beleza, uma nota fiscal que tu comprou que tu prestou serviço avulso, 6, 4 meses consecutivos, deu uma nota avulsa, fez um mês, sei lá. Carne do leão, qualquer coisa, né? Não tem. Não tem. Aham. Falei, ô filho, Se prepara, né? não perca tempo do corretor, sabe? Não, daí eu Não, vou mas- discordar de ti, Valdeci. Não, mas Porque muitas vezes a nossa função é preparar esse cliente. a gente ia chegar nisso aí. Mas assim, eu vou te dizer, o teu filho tem solução. Aqui Comprar não o vou nome comprar, da eu mãe. tenho. O teu filho tem solução. Teu filho tem solução, qual é o nome Não, da mãe hoje, dele? Hoje, assim, ó, o governo hoje, ele A até gente tá, hoje... só pra bem rapidinho. Aham. A gente está fazendo aqui um stand-up, tá? Exatamente. Quem está acompanhando a gente aí, É. aqui é brincadeira, é conversa entre amigos. É. Aqui você pode. Exatamente. Ficar tranquilo. Não, mas Você essa pode forma- tomar uma água, pode almoçar com a gente, pode jantar com a gente. Aqui você pode, mas pode o quê? Tá bom? Vem pra cá, vem conversar com a gente. Exato. Vou comprar.net e resolve. Não, eu tava lendo hoje na reportagem, o governo ele vai reformular algumas portarias, pelo menos o que eu li, né? A gente papagueia porque a gente não está dentro da caixa, mas pela reportagem, autônomo, por exemplo, foi bem claro ali, por exemplo, Uber, né? Que hoje você só tem movimentação bancária, né? Hoje, aí, quando você vai só com movimentação bancária, a Caixa tem um corte lá que não te dá todo o crédito necessário que você poderia ter formalizado. Então hoje o governo está preparando um pacote aí para melhorar a aprovação de que isso é política habitacional responsável, né? Você fazer realmente inclusão social. É para isso que serve o Minha Casa Minha Inclusão Vida. social, Inclusão social, né? Minha Casa Minha Então, Vida. em breve nós vamos ter uma parcela da população que hoje tem dificuldade habilitada. Só que é o seguinte, a pessoa também, o que a gente fala para os nossos clientes, tem que ter um mínimo de organização. Faça sua movimentação bancária. Se você ganha mais ali, registre no imposto de renda. Agora não dá mais, esse ano já foi. Mas ano que vem prepare o seu imposto de renda, porque o imposto de renda formaliza todo mundo. Você declarou, formalizou sua renda e a Caixa aceita, né? Então vamos acompanhar isso aí, e quem não está formalizado e quem não está preparado, sente com o seu corretor, vem cá, a gente vai explicar o passo a passo. Hoje, sim, você não tem nenhuma formalização. Dá para ser para o Estado bancário? Dá. Então, assim, tem várias formas de comprar. Nesse sonho, que a gente está falando de sonho aqui, ele é possível, sabe? Então, a gente tem que sentar, tem que mapear, entender o cliente. Mas tu sabe assim, ó, por exemplo, eu sou um grande usuário do serviço de aplicativo, transporte. E eu converso bastante, até porque como a Aninha, minha filha mais velha, um dia me perguntou, papai, o que você faz? Assim, eu converso com as pessoas. O meu trabalho é conversar com as pessoas. Mas eu converso bastante, e daí tu vê assim, ó, que hoje 50%, 60% do pessoal do Uber já tem MEI. As pessoas já estão começando a se preocupar em ter essa organização. Exato. Então já foi pior, já foi muito pior. Eu acho que a grande coisa que ainda pega é o seguinte, as pessoas têm que ter um pouco de consciência que elas vão comprar o que elas podem comprar. Também tem isso, é verdade. Né? Nem sempre elas vão poder comprar o que elas querem. Né? Eu também queria morar na Beira-Mar Norte com 30 mil reais de entrada, mas infelizmente não dá. Então, A gente observa algumas falhas, né, João? A gente tem, por exemplo, agora o programa, por exemplo, a pessoa ganha até 4.400, né? Mesmo que ela tenha 80 mil de entrada, ela não vai pegar no imóvel faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Não pode, porque o salário não dá. Ela poderia dar uma entrada, mas os juros não servem, ela não pode comprar um imóvel melhor. Tu acredita nisso? Tem esses pepinos aí que dá pra... Tu quer juro baixo, então tem que ser aquele imóvel ali de faixa 2.
Ah, não, aí O que é faixa 1, faixa 2, faixa 3? Vamos lá, o Minha Casa Minha Vida hoje ele tem aqueles imóveis que vão até o faixa... Aqui em Florianópolis o faixa 1,5, que eles chamam, que é mais... 1,5 não existe mais. Não existe mais, né? O faixa 1, que é mais aqueles imóveis da prefeitura, aqueles primeiros mais baixos. Sabe aqueles que estão renda... sendo feitos ali no Alto Forquilhas para o pessoal da Ponta do Coral, que o Leandro começou ali. Então aquele é extremamente subsidiado. E aí é para renda mais em conta. Esse nós não temos mais. Que é a inclusão social, quer dizer. O Toninho Pagani fez um grande trabalho lá na Palhoça, já que estou ele. O Toninho Pagani fez grandes condomínios que tem uma excelente qualidade lá na Palhoça para o faixa 1. Pro faixa 1. Lá na Guarda, do Cubatão, né? Coelho, alguma coisa Coelho, agora fugiu o nome. Tem aquele ali no Vila Nova, condomínio Vila Nova, que também foi um faixa 1. Foi faixa 1. Então assim, imóveis mais acessíveis, né? Tá. Então, assim, Florianópolis está com um problema sério de inclusão social por moradia, porque os terrenos não tem mais, valorizaram muito, tu não consegue enquadrar um empreendimento desse no negócio. Agora, com o novo plano diretor, promete compensações ali para poder construir muito luxo, tem que fazer, enfim, deve haver alguma novidade para os próximos 2, 3 anos. Mas hoje o que tu tens é quem ganha até R$ 4.400, você tem os imóveis do faixa 2. Que são ali enquadrados, por exemplo, São José e Palhoça até 225 mil, né? Então vamos lá, 225 mil você vai ter um apartamento de 43 metros, MRV, 45, Siri, né? Brigman, aliás tivemos hoje com o Brigman, vamos fazer belos empreendimentos ali nessa faixa 2, uma sacadinha, um negocinho ali, e é isso. Tá? Não, mas agora eu quero um com sacada, com churrasqueira, mas você ganha até 4.400, não está enquadrado, você não pode comprar. Senão você vai ter que pegar 225 mil reais, 225 mil e R$1 não pode. Compra. Não pode financiar. Porque ele vai se enquadrar na faixa 3, que daí são imóveis de 225 mil e R$1 até 350 mil. Então assim, tem umas coisas, você não tem dinheiro, então você vai comprar isso. E esse é o recado do programa. Então assim, tem algumas correções que tem que ser feitas. Porque se a pessoa tem entrada, ele vendeu o terreninho dele lá por 100 mil, vai dar 100 mil de entrada e financiar um negocinho, tinha que dar, né? Pô, ele tem condição de comprar, mas não pode. Então essas distorções vão ser corrigidas ao longo do tempo, tomara que sim, né? E assim, para que a gente possa ter uma dinâmica dinâmica legal, melhor, tá né? bem informado quanto a isso, né? Porque as pessoas, porque existe a procura, né? Existe, então assim, muita gente quer, não, poxa, assim, o que a gente mais ouve, né? Nossa, eu tenho 10 mil de entrada. Não dá, o apartamento vai ser o faixa 2, e apartamento, casa você tem que pagar esperar à vista e esperar, porque também os estoques estão baixos, não tem mais tanto, então tem que esperar o lançamento, e esperar 2 anos, 3 anos para ficar pronto. É isso. Agora não, eu tenho 50 mil reais, 70 mil reais para dentro. Aí sim, você pode escolher alguma coisa para comprar, já que aí você tem estoque à disposição, né? Desde que você se enquadre. E enquadre, né? Tem que ter a renda também. Sabe que quando veio o boom do Minha Casa Minha Vida, isso lá nos anos 2008, 2009, não lembro direito. O primeiro, acho que foi em janeiro de 2010, né? Que veio a nova regra, um novo programa. Não, foi antes. Foi a inclusão, não. Foi antes, porque eu sempre uso como referência o nascimento da Ana Carolina. Então né? foi dezembro de 2009. Foi a Ana Carolina nasceu em abril de 2010, a minha filha nasceu, a mais velha. Então foi 2008, foram 2 anos antes. Porque foi quando eu venho de Rancho Queimado, que eu era gerente de um empreendimento lá e abri o escritório com o Leandro. Sanford no Gardenville, acho que foi um dos primeiros. É que já existia né? um programa com subsídio FGTS que não era Minha Casa Minha Vida, mas casa... é o fim de 2008 que é lançado Minha Casa Minha Vida na Expo Lama, que a gente chamava, que era Expo Palhoça, feito no terreno da RDO ali, né, os Aluc. Lembra na época do governo Ronério? Zé de Camargo e Luciano. Exatamente. O palco apresentando. A Caixa Econômica botou um stand. Daí já existiam os correspondentes e eu representava um correspondente do Leandro. E daí estava eu lá e o nosso grande amigo Adailson Nienkotter, que era gerente da agência Palhoça, nos encontramos, cada dia era um correspondente responsável pelo stand da Caixa, aquele dia era eu. Olhei para o Adailson, como é que funciona a Minha Casa Minha Vida, que tem folder, tem tudo, mas ninguém sabe. E ele assim, nem nós na agência sabemos. Eles lançaram o programa, mas não contaram pra gente como é que funciona. Então, leva aquele período que o governo lança, mas até operacionalizar a coisa demora. Demora. Então ainda se tem as dúvidas de como vai operar.
Mas o fato é que assim, está melhorando bastante. Não, né? tá. Mas eu tenho uma pergunta. Agora assim, e o governo deu um recado bem claro, né? Você tem dinheiro, você quer comprar o teu imóvel de 500 mil, Compra. paga juro. Paga juro. Tá lá 10%, 11% e te 12%. Quer comprar um imóvel barato? É Minha Casa Minha Vida, só o primeiro imóvel até 350 mil. É isso. O recado é esse, né? E assim, e o dinheiro, e a gente tá vendo ali, estava lendo hoje, os financiamentos do SBPE, tá todo mundo esperando e aguardando, para ver cair juros. Eles acompanham, né? é interessante isso, eles estão acompanhando a movimentação financeira que está acontecendo. Exatamente. Sabe, a pandemia, ela nos trouxe alternativas de trabalho. Tem muita gente, nós sabemos, tem muita gente, né, que não tem alternativa, e outros têm, porque o pai incentivou, a mãe incentivou, o tio, a sogra, enfim, né? São os vendedores ambulantes, que tem muita gente com vendedor ambulante ganhando. Sim. O pessoal que trabalha aí com cosmético, alguns segmentos, assim, beleza, sabe? doces, né? Serviços. Né? Quando eu falo serviço, eu falo serviços, manutenção, o cara que trabalha com ar-condicionado. Por exemplo, eu fiquei 2 meses esperando o cara para instalar meu ar-condicionado, o verão passou e ele não tinha agenda. Quanto o cara desse fatura? Então, e tudo no Pix. Então, o governo, esse Pix, é como se fosse um chip em nós, eu acho. Eu sou meio assim, sabe, meio esquisito, tanto que eu não tenho Pix, eu morro de medo do Pix. Parece que estão me olhando, Até que eu não tenho. Eu não tenho dinheiro para tanto também, né? Mas eu não tenho Pix. Na verdade, eu nunca fiz um Pix, né? Eu nunca recebi um Pix. Eu fico imaginando assim, ó, eles estão vendo toda essa movimentação e eles estão sabendo que hoje, e vocês sabem melhor que eu, que está se vendendo o 350 a 600 mil, 800 mil. Sim. Deu uma caída, isso é fato, números estão aí, caiu, sim, a demanda caiu, mas especulação, a incerteza, o crédito reduziu 23%. Olha aí, ó. 23% a concessão de crédito pelo o dinheiro para esse imóvel mais, como vocês falaram, o dinheiro, a moeda está um pouco mais cara, exato, juro. Não, essa movimentação o dinheiro é o produto mais caro do mercado. Então, o dólar ontem hoje eu não sei, mas ontem deu uma encolhidinha. O mercado está se adequando. A movimentação está acontecendo, sabe? É porque nós estamos num momento de mercado de especulação financeira. A verdade é essa. O investidor que sempre comprou imóvel não está comprando, porque não tem rentabilidade do que o banco está dando. Hoje, o cara que vai comprar, o investidor lá, que nós temos alguns clientes do imóvel do 3, 4, 5 milhões, esse cara não está comprando. Por quê? Porque ele deixa lá aplicado, está dando 18% ao ano. E se ele fizer um puta do investimento imobiliário, ele vai tirar 12% ao ano. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que mora num condomínio próximo aqui, que é conhecido como Mirante 4 Estações. Esse amigo, por exemplo, o apartamento dele vale quase R$1 milhão. Sim. Se ele alugar o apartamento dele hoje, ele vai pegar R$2.500 de aluguel. Ele tem um bem de 800. 2.500. Não, 0,25. 0,25. Se os Figueiredo, uma hora dessa, está dando volta na tumba lá. Não, imagina. Porque ele dizia sempre, se for 1%, é mau negócio. Lembra os Figueiredo? Mas é que Figueiredo trabalhava com uma exceção de regra. Historicamente, o aluguel residencial era meio a 0,6 e o aluguel comercial 0,7, 0,8. Isso é histórico. Porque com o passar do tempo, com as aplicações financeiras... Que não era o costume do brasileiro fazer... O brasileiro aplicava na poupança. Hoje não, hoje qualquer um pode entrar ali pelo aplicativo do banco e botar dinheiro. Investimento. Então eu vejo assim, sabe, o dinheiro para certo investimento, ele é mais compensador. Por exemplo, vou comprar um prédio para montar uma escola. Não, aluga o prédio, deixa o dinheiro, sei lá onde. Hoje ainda alguém vai comprar o prédio. Alguém vai comprar o prédio. Alugar para ele. Exatamente. Então você tem o vendedor, o comprador, o cara que aluga. São mercados de investimento, né? Alguns compram alugar. Mas, gente, estamos chegando no final da nossa live. 5 minutinhos para nós acabar. E assim, né? Agradecer, Valdeci, a presença. Cara, o meu maior orgulho é poder te receber aqui, porque tu sempre fosse um profissional que levantasse a gente. Né? Tava na Ciri, tu foi lá, tava na Brava, né? O Beto lá, quando o Beto, o André, né?
Mandar um abraço pro pessoal lá da Brava também. Então, O quando a gente tava Ney Matias. O Ney também tá com a imobiliária Vendedor de dele coxinha também. da Porquilinhas. Exato, Começou a vida exato. dele vendendo coxinha na Porquilinhas. E a gente sempre esteve contigo e sempre te deu bem, né? Então hoje, com certeza, tu tá com a gente aqui na Vou Comprar também, é parceiro, a gente tá junto aí nas nossas divulgações, saiba que tu sempre é muito bem-vindo, sempre vamos estar juntos nos negócios aí, né, Valdeci? Então, Por favor, hoje também não podemos esquecer da presença ilustre que está nos bastidores, está ali atrás, mas o Carlos. o Carlos, nosso sócio, tá em Floripa. hacker, aqui, né? então, É um hacker. tá ali controlando a É live. o cara ali. que trabalha com o Elon Musk. Exatamente. Nosso marqueteiro. Posso fazer minha propaganda? Vai, Por faz a favor. propaganda, vai lá. Primeiro, obrigado, né? Obrigado mesmo. Vou vir aqui quantas vezes for necessário, só me convidar. Eu quero o pessoal que está acompanhando a gente, a live vai ficar gravada também aí. Quem quiser a palestra, Valdeci Mota, na comunicação aí, a palestra é voluntária. Eu sou voluntário, não cobra nada, qualquer parte do mundo. Eu fiquei 2 anos, de 84 a 86, 2 anos, eu saí de casa e fiquei andando pelo Brasil, dando essa minha palestra. E depois que eu fiquei 2 anos, né, voluntariamente, 100% voluntário. E quando eu voltei e comecei minha vida, eu tiro algumas horas, então em qualquer parte do Brasil, eu vou e dou a palestra voluntariamente. A palestra é 1h10, 1h, ou depende do tempo, tá? Mas nas empresas, nas igrejas, enfim. Quer falar sobre comunicação, vai lá, @Valdeci Mota Oficial, o Instagram, @Valdeci Mota, Mota com 2 T's. Vai estar marcado na live aí, só clicar depois na live lá e vai estar o Instagram. Rádio Massa FM todo sábado, das 7 às 8 da manhã, sabadão show. Tá, mas é uma coisa. Pede pro tio João dar um abraço, pessoal. Não veio hoje. O tio João não veio hoje? O tio João, Tio João e a Priscila. Tá te acompanhando. Tio João e a Priscila não estão mais te acompanhando. verdade. Eu estive lá na rádio, eu vi eles lá na rádio. Você viu lá? Comigo. Mas sabe o que é engraçado? Meu querido. O tio João e a Priscila só vão na rádio quando eles ligam pro Leandro, que é o Leandro Souza lá, que é o nosso produtor, quando não tem live. Ah, sim, aí... Eles vão. Eles não gostam de aparecer, Não vai né? aparecer. Interessante isso. João, obrigado por hoje, mais uma nosso vez. segundo programa. Obrigado mesmo. Obrigado. Tamo Um juntos. abraço para a audiência, Moquinha. nos vemos na próxima terça-feira. É isso aí. Show de bola, gente. Pô, muito legal isso aí.